Olá pessoal, passando hoje aqui para deixar uma palavra para vocês, né, para essa semana. E hoje eu quero falar sobre algo muito importante, que eu sei que todas as pessoas almejam, o que fazer para que você seja bem-sucedido em todos os seus planos, em todos os seus projetos. Afinal, gente, todos nós, né, queremos ter êxito, ter sucesso naquilo que planejamos. E será que a Bíblia, ela tem algo a nos ensinar a esse respeito? A palavra de Deus traz dois exemplos, né, de dois reis que foram estabelecidos sobre a cidade de Israel. Um foi rejeitado e o outro, né, segundo a palavra de Deus, ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Sabe de quem eu estou falando, gente? Eu estou falando do rei Saul e do rei Davi, né? A palavra de Deus nos traz uma palavra muito especial falando sobre o rei Davi, os feitos dele, e nós vamos descobrir qual era o seu segredo, o segredo de ser um homem, de ser uma mulher segundo o coração de Deus, ok? Bom, eu quero então abrir a Bíblia com vocês aí, que estão em casa, em 2 Samuel, capítulo 5, verso de número 10. Olha só o que a palavra de Deus nos fala. E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Gente, como é maravilhoso, né? Ter Deus como nosso aliado, como alguém que vai à frente nas suas batalhas. E aquilo que você não consegue fazer, o Senhor, ele realiza o impossível, né? E vai abrindo portas e vai criando caminhos e você vai sendo surpreendido. Já pensou, gente? Que maravilha! Todos nós queremos, né, ter Deus do nosso lado. Mas qual será que era o segredo do rei Davi? Daqui a pouco eu vou te contar. Então curte aí essa palavra, compartilha, né? E você que quer receber a palavra em primeira mão, assim que nós postarmos, entra no nosso canal no YouTube, Programa Jornada Feliz, se inscreva, clica no sininho, que assim que nós postarmos você vai receber. Mas para continuar essa história, gente, então eu quero começar falando sobre o rei Saul. Por que será que ele não foi bem sucedido no seu reinado? Né? Existe um versículo que nos conta uma situação a qual o rei Saul, ele passou, ele enfrentou, e eu quero compartilhar com vocês 1 Samuel, capítulo de número 13, verso 11 e 12, que diz assim: vendo que o povo se ia espalhando daqui, que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, disse eu comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci holocaustos. Bom, pessoal, aqui a palavra de Deus nos fala de uma situação onde o rei Saul ele estava enfrentando, né, um grande exército que havia se levantado contra Israel, que era um dos exércitos mais fortes, né, que ele havia enfrentado durante a sua jornada. Esse inimigo que o rei Saul ele enfrentava estava na cidade de Miquimás e olha para você ver o poder bélico, né? O inimigo tinha 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e a multidão dos soldados era comparada com a areia que estava à beira do mar. Você sabe o que é enfrentar 30.000 carros naquela época? Era como se ele estivesse enfrentando no seu reinado cerca de 30.000 tanques de guerra. Então era um exército tão grande, né, que era difícil de contar. Israel tinha um número limitado de soldados. E a palavra de Deus nos fala que os filhos de Israel, eles ficaram assim tão amedrontados, os soldados do rei Saul, que eles começaram, diante daquela batalha, daquele exército bélico, a se esconder nas rochas, nos poços, nos riachos, na beira do caminho, a atravessar o rio Jordão e fugir, né? Então, assim, o exército de Israel, eles estavam apavorados. Então, assim, era uma cena muito dramática. E a palavra de Deus nos fala que o rei Saul, ele tomou ali uma decisão precipitada, né? Porque muitas vezes a pressão, ela tem esse poder revelador, de revelar quem são as pessoas, como elas agem e reagem diante de uma pressão. Então, o rei Saul, durante 2 anos, ele já estava reinando, né? A gente pode falar que estava ali naquela fase de lua de mel com o reinado, mas veio aí um período difícil que ele começou a revelar no seu coração qual era a motivação e o caráter que ele tinha. Então, a palavra de Deus nos fala que o profeta Samuel, ele havia enviado uma ordem ao rei Saul, né, porque Israel, antes de entrar numa batalha, eles tinham o costume de clamar ao Senhor.
E o profeta Samuel, que representava ali, né, um homem de Deus que ouvia a voz de Deus, ele mandou um recado para o rei e falou assim: olha, rei, dentro de 7 dias eu vou ao encontro de vocês, porque eu tenho um recado da parte do Senhor, e naquele momento nós vamos oferecer ofertas ao Senhor para que Deus ele seja com vocês nessa batalha. Mas quando o rei Saul ele se viu prostrado diante daquele exército, né? Imagina a situação. Passaram-se os 7 dias, o profeta ainda não havia aparecido, ele tomou a decisão de ele mesmo pegar ali os holocaustos, e ele mesmo queimar, e ele mesmo oferecer ao Senhor. E aí, você de casa aí, talvez você olhe e fale assim: gente, mas foi uma atitude simples, né? Mas será que por causa disso, Deus de repente rejeitou ele? E nós podemos até mesmo humanamente falando, nos colocar na posição do rei Saul, né? Se imagine nessa posição, seu exército fugindo, uma pressão dos homens falando: olha, nós vamos morrer, você não vai fazer nada por nós, né? Imagine você como um líder, enfrentando um exército tão poderoso assim, né? E mais de 7 dias tinham passado e o profeta ainda não tinha aparecido. Mas aqui o que nós identificamos? Uma situação de pressão, onde havia ali uma armadilha, a armadilha da intimidação, de ser intimidado com a situação. Eu quero perguntar para você, né? Será que você já se sentiu intimidado em algum momento na sua vida? Todos nós. O rei Saul, ele agiu precipitadamente, ele agiu no momento do impulso. E muitas vezes nós erramos nos planos, nos propósitos de Deus, erramos o alvo na nossa vida por agir impulsivamente. Quando você dá uma resposta, quando você toma uma decisão, no momento que você está envolvido emocionalmente, o que acontece? Muitas vezes você comete erros, você erra o caminho, né? E nós vemos aqui que o rei Saul cometeu esse erro. Quando o profeta, ele chegou e ele se deparou com aquela situação, a palavra de Deus nos fala que ele repreendeu ao rei Saul, né? Porque ele havia lhe cedido àquela pressão e então ele tinha desobedecido ao Senhor. E o rei Saul deu algumas desculpas para o profeta Samuel, né? Os filisteus estavam vindo e ali ele se apavorou. Ele quis arrumar uma forma de ficar bem aos olhos dos povos, né? Das pessoas. E não se preocupou em estar bem diante de Deus. E eu pergunto para você, você já enfrentou alguma situação na sua vida de pressão? Que às vezes, por exemplo, você olhou para aquela situação e você falou assim: mas eu sei aquilo que Deus está me dizendo. Ele está falando para eu ficar quieto, mas eu preciso agir para tentar mudar essa situação, né, que eu estou vivendo. E aí é o momento que a gente tem que realmente entregar a nossa vida, os nossos planos, projetos dentro da vontade de Deus e ouvir a voz de Deus. E eu quero te contar o segredo do rei Davi. Se você pega o livro de 2 Samuel e você começa a ler, você vai perceber que o rei Davi, todas as vezes que ele tomava uma decisão, ele primeiro consultava o Senhor. Então ele não seguia o coração dele, ele tentava, de alguma forma, ouvir a voz de Deus, mesmo em situações de pressão. E muitas vezes as pessoas, a maior dificuldade que elas têm é o tempo de esperar em Deus, né? Porque é um tempo de silêncio. E como às vezes é difícil você esperar quando parece que tudo está dando errado e de repente vem, né, o silêncio e Deus não fala nada, você não teve um direcionamento, principalmente quando você tem à sua disposição vastos recursos, né, e você tem dinheiro, você pode fazer alguma coisa para tentar mudar essa situação, ainda que Deus ele não esteja se movendo. Mas nós precisamos observar, né, nós precisamos abrir os nossos ouvidos, confiar no Senhor, naquilo que Ele está querendo nos falar. Então você pode muito bem, de repente, em algum momento da sua vida, criar alguma coisa que parece ser, né, da parte de Deus, às vezes com a força do seu braço, com a força do seu talento natural, com a sua capacidade, mas que Deus ele não esteja envolvido. Então nós temos que tomar muito cuidado ao tomarmos decisões. As nossas decisões, né, precisam ser tomadas de acordo com aquilo que Deus está falando. Você precisa saber o que Deus está dizendo em cada momento, né? E há momentos que às vezes um versículo ele não te traz uma direção. E é por isso que eu costumo sempre falar que nós precisamos buscar, ansiar por ter um relacionamento pessoal com Deus, né? Às vezes as pessoas ficam pensando: nossa, mas eu queria tanto que Deus falasse comigo. Você sabe, amado, querido,
Qual é a distância de Deus? E você, apenas uma oração. Né? Se você abrir o seu coração, se você se entregar a Ele de uma forma sincera, Ele vai trazer direcionamentos para a sua vida. E muitas vezes, quando Deus está em silêncio, às vezes Ele está falando, olha, nada mudou ainda. Então ainda não é o momento de agir. Mas vamos ver o que o rei Davi ele fez. Né? Em 1 Samuel, capítulo 30, versos 6 e 8, a palavra de Deus nos fala assim. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus, disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Emelec, traze-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue, porque de fato o alcançarás e tu libertarás. Bom, pessoal, nesse versículo, a palavra de Deus está nos citando uma situação de muita pressão que o rei Davi ele enfrentou também nos seus dias. Era o último dia do reinado do rei Saul, quando Saul ele rejeitou todos os preceitos que Deus havia estabelecido, desobedecendo ao Senhor por muitas e muitas vezes. A palavra de Deus nos fala que o Senhor ele falou por meio do profeta Samuel que ele levantaria um outro rei e que esse rei seria um rei que andaria segundo o seu coração, segundo os preceitos do Senhor para a sua vida. Queridos, e a palavra de Deus nos fala que Davi, ele, durante muito tempo, ele foi perseguido pelo rei Saul, né, que não conseguia encarar bem as vitórias que o rei Davi ele tinha nas suas batalhas, mesmo lutando ao seu lado, né, ganhando batalhas para o próprio reinado de Israel, o reinado de Saul, e ele se levantou contra o rei Davi. Então Davi, ele começou a fugir, né, da face de Saul, e a palavra de Deus nos fala que nesse dia, foi um dos últimos dias do reinado do rei Saul. Olha só a ironia, o rei Davi ele havia se juntado aos filisteus, né, que eram inimigos de Israel, que naquele dia inclusive iam lutar contra o exército do rei Saul. Mas os filisteus, eles ficaram meio que intimidados com a presença do rei Davi, sabiam das lutas, né, Davi ainda não era rei, mas das batalhas que ele tinha travado, e rejeitaram ele e não quiseram que ele lutasse ali ao lado deles. E a palavra de Deus nos fala que Davi havia deixado na cidade de Ziclag as mulheres, os filhos, né, nessa cidade. Eles voltaram para aquela cidade juntamente com os homens que o acompanhavam. E a palavra de Deus nos fala que outros inimigos haviam atacado e ali haviam levado as esposas dos homens, os filhos, né, cativos, e haviam ali queimado a cidade. Então foi uma situação desesperadora quando Davi retornou à cidade com os seus homens. Então, o povo que estava com Davi, eles começaram a levantar em alta voz, né, um clamor chorando, e eles começaram, de certa forma, a se levantar contra o rei Davi. Então, aquelas pessoas que estavam com ele antes, as coisas não podiam piorar naquela situação, né, porque ali ele não tinha ninguém com ele, ele não tinha família, ele não tinha ao seu lado os homens, mesmo que acovardados, e era uma situação muito difícil, né, que ele enfrentou, além de estar se sentindo só, de estar se sentindo rejeitado. E a palavra de Deus nos fala que Davi, ele consultou o Senhor antes de tomar uma atitude, né, ele falou, Senhor, será que eu devo perseguir o bando? Será que eu vou alcançar eles? E o Senhor disse para ele, falou assim, Davi, persegue, porque de fato você vai alcançar e você vai o libertar. Então, olha o exemplo do rei Davi, né? A diferença entre o rei Davi e o rei Saul, que foi rejeitado, e o outro que foi, de certa forma, abraçado pelo Senhor, porque tinha um coração segundo o coração de Deus, né? Um coração disposto a obedecer. A palavra de Deus nos fala que Davi, ele se fortaleceu, ele ouviu a voz do Senhor, e se você for ler no 2 Samuel, você vai ver diversas situações em que o rei Davi, ele se lembrou da fidelidade de Deus, da aliança que ele havia feito, e ele sempre perguntava ao Senhor, né, aquilo que ele deveria fazer. Então, aquilo que parecia ser sem esperança, uma situação difícil, Davi, ele teve uma reação. E eu quero dizer para você que esse é o grande segredo, né? Davi agiu ao passo que Saul reagiu. Davi consultou, buscou o direcionamento do Senhor e então seguiu no sentido de fazer aquilo que seria a vontade de Deus, que seria o melhor para ele. Né? Ele recuperou as mulheres, recuperou os filhos, em torno que Saul, ele reagiu a uma situação. Qual será a diferença entre nós agirmos e reagirmos? Quando você age, você pensa, né? Quando você age, você espera no Senhor,
Você busca os direcionamentos da parte de Deus para sua vida. Quando você reage, vem uma situação de pressão, de impulso, e você toma aquela decisão no âmago da sua emoção. E é onde nós cometemos os piores erros. Mas qual o segredo, então, para nós agirmos na direção do Senhor? Primeiramente, é necessário, né, você ter ousadia para quebrar o poder da intimidação, da pressão sobre a sua vida. Mas essa ousadia, eu quero dizer para você, ela não é uma ousadia natural. Ela é uma ousadia sobrenatural, né, que manifesta as virtudes do poder do Senhor sobre a nossa vida. E que virtudes são essas? Amor e moderação. Ou seja, você precisa ter uma mente equilibrada para você ouvir a voz do Senhor, né? E porque quando você tem uma mente equilibrada, você consegue ouvir ao Senhor. Em Provérbios 24:5 diz assim: mais poder tem o sábio do que o forte, o homem de conhecimento mais do que o robusto. Provérbios capítulo 11, verso 9 também nos diz assim, nos lembra que os justos são libertados pelo conhecimento. Então, o conhecimento, né, ele nos dá a força necessária para nós escaparmos das armadilhas da intimidação. Valorize quem tem o conhecimento. Pessoas que podem te auxiliar, te ajudar, porque o conhecimento ele pode te levar mais longe nos seus alvos, nos seus propósitos. Mas aqui a gente entende em Provérbios que não estava se falando de um conhecimento natural, mas de um conhecimento espiritual, né? Ou seja, uma sabedoria espiritual. E é por isso que a palavra de Deus, né, ela nos fala a respeito do conhecimento que é superior. Então, o apóstolo Paulo também menciona ao Timóteo, né, o seu discípulo, 3 vezes palavras necessárias para ele vencer o medo, para ele vencer a intimidação, a pressão. Amor, poder e moderação. Ou seja, ter uma mente equilibrada. A moderação, como será que você pode alcançar uma mente equilibrada? Quando você conhece a mente de Cristo. Quando o Senhor Jesus ele esteve aqui na terra, o que nós observamos? Ele disse assim, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se você observar, ele não falou no passado que procedeu, que procederá. Ele fala no presente, ele fala procede. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você precisa conhecer o Senhor, né, da Bíblia, da palavra de Deus, para você saber como agir diante de situações difíceis, né? Nesse caso, ele não falou no passado, mas ele falou no presente. Em uma outra passagem, em João capítulo 16, verso 13 ao 14, o Senhor Jesus ele disse assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então, o Senhor Jesus estava falando aqui do Espírito Santo de Deus. O que eu quero, gente, resumir com essa palavra de hoje, para trazer para a sua vida. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus está falando para você hoje com relação aos seus projetos. E para isso você precisa buscar uma vida de ter um relacionamento com o Senhor, de ter um compromisso. Você precisa orar, você precisa jejuar, mas acima de tudo você precisa ouvir a palavra de Deus, buscar ter um relacionamento com o Senhor. Deus ele fala de muitas formas. Ele fala em sonhos, ele fala conosco através da oração, ele fala conosco através da intuição, ele usa pessoas. Mas o que eu quero dizer é que Deus quer se manifestar na sua vida de uma forma pessoal. E ser um homem, ser uma mulher segundo o coração de Deus, é ser alguém que não toma atitudes precipitadas, mas que ouve primeiro o conselho do Senhor, porque você confia que Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para você. Por quê? Porque o Senhor, ele conhece o nosso futuro. Então você precisa tomar uma decisão na sua vida. Se você vai continuar agindo impulsivamente, seguindo o seu coração, seguindo as suas emoções, que muitas vezes mudam, né, da noite para o dia, reagindo a situações em que às vezes você se sente provocado, pressionado, ou se a partir de hoje você vai ouvir aquilo que Deus tem para falar com você. E para isso a gente precisa ter paciência. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor e entender que mesmo no silêncio, Deus ele está falando com você. Então ouça a voz de Deus, busque ao Senhor, procure ter uma mente equilibrada, né? Você vai ter uma mente equilibrada quando você tiver a mente de Cristo, ou seja, conhecendo a sua palavra, e você vai ver que todos os seus projetos, lutas virão, problemas virão, mas você superará, você vai vencer, porque você vai ter ao seu lado um grande aliado, né? Faça como o rei Davi,
que crescia dia a dia. E tudo que ele colocava as mãos, Deus abençoava, Deus multiplicava. Assim nós vemos também na vida de José. Tudo que ele colocava as mãos prosperava. Qual o segredo desses homens? Eles ouviam a voz de Deus. Eles não agiam sem ter a direção do Senhor. Ok?